Do inconsciente ao consciente. Gustave Gelley. Prefácio. Objetivo e método. Esta obra é a continuação lógica de meus estudos sobre o ser subconsciente. Seu objetivo é compreender, numa síntese mais completa e mais vasta, a evolução coletiva e a evolução individual. Sua realização se inspira no mesmo procedimento: exprimir as ideias com a maior simplicidade, a maior clareza e a maior concisão possível, evitar as longas análises ou os desenvolvimentos, afastar sobretudo as digressões fáceis, de caráter imaginário ou poético. Eu quis, antes de tudo, criar uma obra de síntese, e essa síntese deve ser considerada em si mesma, fora e acima dos detalhes negligenciados ou voluntariamente omitidos. Não é, de fato, uma só das questões consideradas que necessitaria, para ser aprofundada, do esforço de toda uma vida. É obra própria de analistas e eu a deixo para eles. A minha é outra, já que visa, antes de tudo, a pesquisa ideal de uma vasta concepção de filosofia geral, baseada nos fatos. Evidentemente, tal filosofia não seria capaz de ter, no estado atual de conhecimentos e da consciência humana, outra pretensão senão constituir um ensaio, um esboço ou, se quiserem, um plano cujas grandes linhas e alguns detalhes são precisos. Do mesmo modo que forçosamente incompleta, essa filosofia não será plenamente original. A maior parte das soluções que ela propõe, encontram-se forçosamente, cai lá, mais ou menos nítidas ou mais ou menos deformadas, nos diversos sistemas naturalistas ou metafísicos. A concepção geral dessa obra é que, após ter inspirado a maior parte dos grandes sistemas metafísicos, encontrou sua exposição, a mais nítida e a mais concreta, na obra de Schopenhauer. Suas premissas são, por isso, idênticas, mas seu desenvolvimento e suas conclusões são totalmente diferentes. Meu trabalho, com efeito, tende precisamente a preencher o abismo que, para Schopenhauer, separa o inconsciente do consciente. Daí, uma interpretação diferente da evolução universal e individual. Essa interpretação, em lugar de conduzir ao pessimismo, guia, eu não diria ao otimismo, estando o termo desconsiderado e equívoco, mas ao ideal inveterado da humanidade, ideal conforme suas esperanças eternas, as mais altas e as serenas, de justiça, de felicidade e de permanência individual. Mas, a originalidade verdadeira da filosofia idealista que eu exponho aqui, a única que ela reivindica abertamente, é ser científica. No lugar de ser encerrada em um quadro dogmático ou místico, ou reter fórmulas puramente intuitivas ou a priorísticas, ela é baseada em uma demonstração positiva. É a título de filosofia científica, e a esse título somente, que ela deve ser estudada e discutida. Para elaborar minha demonstração, eu me esforcei em levar em conta todos os fatos conhecidos, seja nas ciências naturais e na biologia geral, seja nos dados relativos à constituição fisiológica e psicológica do indivíduo. Na escolha de grandes hipóteses explicativas, eu pesquisei, antes de tudo, as que apresentavam o duplo caráter de ser logicamente deduzidas de fatos e capazes de se adaptar a todos os fatos de um mesmo grupo. Meu objetivo constante foi chegar a hipóteses cada vez mais vastas e cada vez mais gerais, até descobrir, se possível, uma hipótese suficientemente vasta e suficientemente geral para servir à interpretação global de evolução individual e universal. Essa metodologia geral não será capaz de se expor à crítica. Mas fui conduzido, pouco a pouco, pela força das coisas, a inaugurar, a princípio timidamente, depois, adotar sistematicamente, uma metodologia de ordem secundária, embora muito importante, sobre a qual devo necessariamente me explicar desde agora. Examinando as diversas ciências biológicas ou psicológicas, estudando as induções,
As deduções e as hipóteses clássicas tiradas de seus dados e admitidas pela generalidade dos sábios contemporâneos, fui tocado por graves erros evidentes devidos ao esquecimento dos princípios da metodologia geral expostos acima. Não é a única das grandes hipóteses clássicas que sobre a evolução, sobre a constituição do indivíduo físico ou psíquico, sobre a vida e sobre a consciência, que seja capaz de se adaptar a todos os fatos evolutivos, a todos os fatos fisiológicos ou a todos os fatos psicológicos a mais forte razão. Ninguém é suscetível de abraçar o conjunto sintético da evolução coletiva e individual. Bem mais, as maiores partes dessas hipóteses estão, evidentemente e com certeza, em oposição, eu o demonstrarei, a fatos já estabelecidos. Procurando a origem primeira e a causa desses erros de generalização, eu as encontrei, antes de tudo, na escolha dos fatos primordiais sobre os quais foram baseadas as induções e as hipóteses que constituem o vigamento da filosofia científica contemporânea. É que, em todas as ciências, mas especialmente em biologia e em psicologia, a escolha dos fatos, em vista de uma explicação sintética, é suscetível de conduzir a métodos antagônicos e por consequências às concepções de coisas divergentes e mesmo opostas. Podem-se conceber idealmente dois métodos principais resultantes assim da escolha dos fatos. O primeiro desses métodos parte do princípio que é preciso sempre, em ciências, ir do simples ao complexo. Ele toma por isso, como ponto de partida, os mais elementares fatos, esforça-se para compreendê-los, depois passa aos fenômenos um pouco mais complexos da mesma ordem, aplicando-lhes a fórmula explicativa deduzida dos primeiros e assim continuando da mesma forma, da base ao cume. O segundo desses métodos parte do princípio de que não existe, para uma ordem de fatos quaisquer, explicação verdadeira senão a que é suscetível de se adaptar a todos os fatos dessa ordem. Ele procurará, antes de tudo, uma explicação capaz de se aplicar aos fenômenos mais complexos, pois essa explicação será facilmente estendida, a fortiori, para os fenômenos mais simples e menos elevados e será forçosamente conforme a todos os dados adquiridos. O método vai assim do cume à base. Acontece frequentemente, bem entendido, que o segundo método leve a uma impossibilidade. É que os dados de fatos são insuficientes. Ele confessa então pura e simplesmente sua impotência e reserva-se, desdenhando as pequenas explicações de detalhes, forçosamente insuficientes já que eles não consideram senão uma face do problema. Desses dois métodos, o primeiro, antes de tudo analítico, convém à ciência pura. O segundo, antes de tudo sintético, é o da pura filosofia. Ora, quando se trata de questões que sobressaem ao mesmo tempo da ciência e da filosofia, deve-se se perguntar qual desses métodos é preciso adotar. Uma vez bem estabelecida uma verdade, importa pouco que a explicação conhecida dos fenômenos divirja a parte da base ou do cume, seja ascendente ou descendente. A síntese estando afirmada, não é mais possível extraviar-se. Mas quando se trata precisamente de procurar a verdade e assentar a síntese, é indispensável fazer uma escolha e examinar com cuidado qual é o método mais seguro e mais fecundo. O primeiro método é quase exclusivamente empregado. Seu uso repousa sobre um dogma não discutido da ciência contemporânea. Vejamos entretanto um pouco mais perto, antes de nos decidir, alguns dos primeiros resultados, atualmente estabelecidos, que ele nos forneceu. No estudo filosófico dos fenômenos da vida, vai-se do cume à base, do homem à animalidade superior, da animalidade superior à animalidade inferior. Somos conduzidos a admitir que a consciência é o que há de mais importante na vida, porque é o que há de mais importante no homem. Somos por isso levados a achar que a consciência, com tudo que a ela se liga, se estende, encolhendo-se pouco a pouco, até os animais menos evoluídos, nos quais ela já existiria em estado de esboço. Se,
Ao contrário, vamos da base ao cume. A conclusão que devemos tirar dos fenômenos da vida é totalmente oposta. É o que Lidantek, entre outros, esforçou-se em salientar. No animal inferior, as reações químicas do meio são suficientes para determinar os fenômenos vitais. O método ascendente permite afirmar que em todos os fenômenos da vida, mesmo nos animais superiores, é inútil procurar outra coisa senão o resultado de reações químicas. A forma específica de um animal em si mesmo, nós o veremos, é, segundo Lidantek, simples função dessas reações. Nos plastídeos, existe um estreito determinismo químico e não há motivo para lhes atribuir vontade e liberdade. Conclusão: o determinismo bioquímico é o mesmo em toda série animal e a vontade ou a liberdade, mesmo no homem, não são senão ilusões. A noção de uma consciência animal é supérflua nos plastídeos. Se por isso, ela existe nos animais superiores, não é senão a título de epifenômeno concordante com as reações químicas que constituiriam o fenômeno essencial. Enfim, o animal muito inferior, tal como a esponja ou o coral, não sendo, de toda evidência, senão um simples complexo de vidas elementares, deve-se inferir que mesmo o animal muito complexo e muito evoluído, muito centralizado em aparência, não é, entretanto, ele mesmo senão um complexo análogo, existente e se mantendo a si mesmo por afinidade ou coesão moleculares, sem o concurso de um dinamismo superior e independente. Tal é o raciocínio e tais são as conclusões do método ascendente. Essas conclusões são verdadeiras ou falsas? O raciocínio é vigoroso e impecável. Se as conclusões são falsas, é somente porque o método é mau. Veremos, em realidade, na sequência desta obra, que, apesar do rigor do raciocínio, os resultados do método são inaceitáveis e frequentemente absurdos. É o que é fácil estabelecer desde agora, sem sair do domínio da biologia. Eis aqui um exemplo de indução absurda e inevitável do método ascendente, o da sensibilidade. Conhecemos por experiência que possuímos sensibilidade. Nós induzimos que a sensibilidade pertence à humanidade. Partindo desse cume para descer a escala animal, julgamos que o animal superior possui igualmente a sensibilidade, porque suas manifestações de dor ou de prazer se aproximam de nossas próprias manifestações. Se continuamos a descer na escala animal, as manifestações são menos nítidas e, para os animais inferiores, sua interpretação se torna duvidosa. Os sinais da dor, diz Richet, não são suficientes para afirmar a dor. A uma rã decapitada, retira-se a pata, ela se debaterá, com todos os sinais exteriores da dor, perfeitamente como se ela sofresse. Corta-se em duas uma minhoca, os dois pedaços vão se debater convulsivamente. Dir-se-á que eles dois sofrem, ou bem, o que me parece muito mais racional, não se pensará que o traumatismo determinou uma violenta ação reflexa. Por isso, se atribuirmos sensibilidade aos seres menos elevados da escala animal, é por uma indução descendente. Raciocínio obscuro vai do cume à base. Sigamos o caminho inverso, se examinarmos primeiro, fazendo abstração de nossa experiência pessoal, os animais muito inferiores, seremos levados logicamente a rejeitar a sensibilidade, já que todas as reações podem se explicar por reflexos. A sensibilidade ao prazer ou à dor é, neles, uma hipótese inútil, e, conforme o princípio metodológico da economia de hipóteses, ela deve ser descartada. Mas então, por que admitir essa sensibilidade nos animais mais elevados? Tudo pode também se explicar por reflexos. Como diz Richet, o grito de um cão que leva uma pancada pode ter, a rigor, só um movimento reflexo. E esse raciocínio não é absurdo, já que era precisamente o dos cartesianos. Entretanto, conduzido até a negação da sensibilidade humana, ele se torna insustentável. Incita então a pôr,
como Descartes, o homem fora da animalidade, o que é evidentemente grosseiro e perigoso erro. Por isso, o método que consiste em partir da base para explicar um dos fenômenos vitais essenciais é colocado em flagrante delito de erro. Ele é suspeito para todos os outros. Sem dúvida, objetar-se-á, o método contrário pode também induzir a erro. Testemunha, diz-lhe Dantec, a famosa observação de Carter, na qual uma ameba espreitava na saída do corpo maternal uma jovem acenete, a ponto de eclodir. A acenete é um protozoário munido, no estado adulto, de tentáculos venenosos particularmente perigosos para a ameba, mas, esses tentáculos só existem na acenete jovem e a ameba observada por Carter sabia que a jovem acinete que ia sair do corpo de sua mãe seria comestível durante os primeiros tempos de sua existência. O erro é cômico, mas, quem não vê de imediato que ela é absolutamente insignificante do ponto de vista filosófico e que ela desaparecia diante dos conhecimentos novos relativos ao instinto? Esse erro, só levando um ponto de detalhe, não atinge em nada a indução descendente que combina uma consciência relativa a toda a animalidade. Mesmo se fosse arbitrariamente que a indução se estendesse à animalidade inferior, isso seria sem importância. Não há inconveniente sério atribuir a essa animalidade, fosse arbitrariamente, uma consciência e uma sensibilidade rudimentares. Ao contrário, os erros do método ascendente são formidáveis, já que eles iriam até rejeitar os animais superiores essa consciência e essa sensibilidade. Vê-se quanto tinha razão Augusto Comte quando dizia, desde que se trata de caracteres da animalidade, devemos partir do homem, e ver como eles se degradam pouco a pouco, em vez de partir da esponja e procurar como eles se desenvolvem. A vida animal do homem nos ajuda a compreender a da esponja, mas a recíproca não é verdadeira. Da biologia, passemos à psicologia. Consideremos, por exemplo, os fenômenos ditos de subconsciência que terão um grande lugar em meu trabalho. Aí, sobretudo, veremos estendida a oposição entre os dois métodos. Em um estudo parecido nos Anais das Ciências Psíquicas, eu tinha preconizado o método sintético, para o estudo filosófico dos fenômenos de subconsciência. Eu me esforcei para mostrar que, somente, o estudo dos fenômenos mais complexos permitiria compreender o conjunto da questão, ao passo que o estudo, se aprofundado fosse, de fenômenos elementares, seria sempre incapaz de trazer o menor esclarecimento. Eu concluía que, do ponto de vista filosófico bem entendido, somente eram verdadeiramente capitais o estudo e a compreensão dos fenômenos superiores. É preciso observar expressamente, que, no que concerne o subconsciente, fenômenos elementares e fenômenos complexos são igualmente inexplicados. Se tomarmos uns ou outros por ponto de partida, vai-se sempre do desconhecido ao desconhecido. O princípio cartesiano não poderá por isso ser objeção ao nosso método. Essa exposição metódica me valeu vivos ataques, especialmente da parte do Sr. Boirac. Como fazia ali Dantec para os fenômenos biológicos, afirma que se deve estudar e interpretar, da base ao cume, os fenômenos elementares em primeiro lugar, depois os fenômenos cada vez mais complexos. Em apoio à sua ideia, faz a seguinte comparação: querer compreender os fenômenos subconscientes elevados, antes de compreender os mais elementares, é tão ilógico como querer compreender o fenômeno do relâmpago antes de ter compreendido os princípios elementares da eletricidade. A isso eu poderia responder que uma coisa é estudar os fenômenos da eletricidade e mesmo submetê-los a aplicações práticas, e outra coisa é compreender a essência da eletricidade. Nossa compreensão da eletricidade, nossa compreensão filosófica não repousa e não repousará senão sobre hipóteses provisórias, enquanto não se tiver compreendido as manifestações mais complexas. Também, nada mais fácil do que opor comparação a comparação. Eis aqui uma,
Que tomarei emprestado a J. Loewe, felizes os físicos, exclamava Loewe, de não ter jamais conhecido o método de pesquisas de Cortês e colorações. O que aconteceria se, por acaso, uma máquina a vapor caísse nas mãos de um físico histologista? Quantos milhares de Cortês, superficiais e profundos, diversamente coloridos e recoloridos, quantos desenhos, figuras, sem chegar sem dúvida a aprender que a máquina é uma máquina a fogo e que ela serve para transformar o calor em movimento. Essa comparação traz à luz o caráter distinto dos dois métodos, o método das análises restritas, dos estudos aprofundados de detalhes de grande importância científica não tem valor filosófico. O método de síntese geral é o único que importa à filosofia científica porque somente ele faz ressaltar o que de fato é importante em uma ordem de fatos. O que há de verdadeiramente importante, na máquina a vapor, é a caldeira e o mecanismo motor. Quando se tiver compreendido esse mecanismo, não será difícil se compreender o papel das peças acessórias, as rodas e os freios. Mas será loucura querer compreender a locomotiva por um estudo, tão completo que fosse, a partir de um parafuso destacado da máquina ou de um raio de uma roda. Os físicos histologistas fazem evidentemente como os psiquistas limitados no estudo sistemático dos pequenos fatos. Uns e outros apresentam a mesma impotência. Eu concluo, do ponto de vista filosófico, o único no qual eu me coloco, em uma ordem de fatos dada, somente importa a compreensão dos fatos mais elevados, porque ela comporta, a fortiori, a de todos os outros. Somente, por consequência, é fecundo o método descendente que parte sistematicamente desses fatos elevados. De resto, julga-se a árvore por seus frutos, é graças a esse método, nós o veremos, que se chega a explicar todos os fenômenos da vida e da consciência, toda a evolução coletiva e individual, mesmo a compreender os sentidos do universo. Com o método analítico e ascendente, ao contrário, não se vê nada, não se chega a nada, senão a erros de generalizações formidáveis, aqueles que viciaram toda a filosofia contemporânea, quando, todavia, não se perde pura e simplesmente em um verbalismo insignificante. Ao querer tirar, de fenômenos elementares, ensinamentos gerais, chega a se negar aos animais a sensibilidade e a reduzir a consciência ao papel de epifenômeno. Tomando como base, no estudo dos fatos psicológicos, as pequenas manifestações hipnoides ou histeriformicas, só se tem como resultado levar toda a psicologia subconsciente, mesmo superior, ao automatismo ou à sugestibilidade. Pior ainda, por fidelidade cega a um método estéril, espíritos muito bons foram fatalmente condenados à impotência e desperdiçam seu tempo e pena a fabricar ou a renovar etiquetas. Na falta de ideia geral que se escapa, eles inventam o pitiatismo ou a metagnomia. O método que escolhemos nos oferece, como guias, dois critérios essenciais, um critério crítico e um critério prático. O critério crítico nos permitirá considerar como falso e rejeitar, sem mais amplo exame, toda a explicação ou hipótese que, em uma ordem de fatos conexos, só se adapta a uma parte desses fatos e não a todos os fatos, especialmente aos mais complexos. O critério prático nos imporá, em uma ordem de fatos conexos, o estudo sistemático e imediato dos fatos mais elevados e mais complexos. Caso se trate da evolução universal e das teorias naturalistas, da individualidade fisiológica ou psicológica, ou mesmo das mais altas questões filosóficas, nós nos ateremos, primeiramente, aos fatos mais importantes, que são os únicos importantes, deixando de lado, momentaneamente, a poeira dos fatos elementares e simples, que se explicarão, eles mesmos em seguida. Em lugar de espezinhar nessa pequena poeira de fatos elementares que retarda indefinidamente, obscurecendo, a marcha ascendente, nós nos lançaremos,
por saltos, sobre os cumes, de onde poderemos em seguida, após nos instruirmos por um olhar sobre o conjunto, em todo o domínio acessível, tornar a descer à vontade sem dificuldade, para explorar todos os recantos. Nosso trabalho é naturalmente dividido em duas partes principais. O livro é um estudo crítico das teorias clássicas relativas à evolução, à individualidade fisiológica, à individualidade psicológica e às principais filosofias evolutivas, ao mesmo tempo em que uma ideia geral das induções essenciais do livro 2. O livro 2 é a exposição de nossa filosofia científica. Livro 1: Universo e o Indivíduo de acordo com as teorias científicas e filosóficas clássicas. Estudos críticos. Livro 1. O Universo e o Indivíduo segundo as teorias científicas e filosóficas clássicas. Estudo crítico. Primeira parte. As teorias naturalistas clássicas da evolução. Prefácio. Se a evolução, considerada em seu conjunto, constitui hoje uma das grandes hipóteses científicas mais estáveis, ela apresenta ainda todavia, em sua sistematização e em sua filosofia, sérias dificuldades. Mesmo o princípio do evolucionismo, baseado nas provas capitais tiradas das ciências naturais, desafia toda a refutação tentada de boa fé. Pelo contrário, ele tem, na doutrina transformista, tal como foi ensinada até o presente, pontos fracos, graves lacunas sobre as quais especulam os adversários. Não podendo mais ou não ousando mais atacar o evolucionismo de frente, eles guardam a esperança de conseguir por meio de vias desviadas. Não seria por isso somente pueril, seria perigoso, do ponto de vista filosófico, negar ou dissimular esses pontos fracos ou essas lacunas. Importa, ao contrário, em trazê-los à luz, buscar sua razão de ser e sua explicação. As objeções feitas ao evolucionismo não são, eu repito, objeções de princípio. Elas não visam o mesmo fato de revolução. Elas não são todavia temíveis, porque elas fazem tremer os dois pilares sobre os quais se tinha baseado o transformismo, isto é, suas noções clássicas de causalidade e de modalidade. É todo o mecanismo da evolução que se acha agora sujeito à revisão. Esse mecanismo, sabe-se, relevava duas grandes hipóteses, a hipótese darwiniana e a hipótese lamarckiana. A hipótese darwiniana atribuía um papel essencial à com acentos circunflexos seleção natural, isto é, a sobrevivência dos mais aptos na luta pela vida, os mais aptos sendo os que se distinguem de seus congêneres por uma vantagem física ou psicológica relativamente às necessidades vitais ambientes, e tendo essa vantagem aparecido por acaso. A hipótese lamarckiana dava um papel capital à influência do meio, ao uso ou ao não uso dos órgãos, em caso de necessidade, criador de novas funções e novos órgãos. Essas duas causas clássicas, perfeitamente conciliáveis ou mesmo complementares, uma outra, implicavam necessariamente a noção de modificações lentas, insensíveis e inumeráveis, para a formação progressiva de diversas espécies, desde as formas primitivas e elementares até ao homem. A essas duas hipóteses gerais vieram se juntar, em nossos dias, inumeráveis teorias secundárias, destinadas seja a estabelecer leis particulares, tais como as da hereditariedade, seja a combater as objeções, sem cessar, recorrentes e multiplicadas, que a análise rigorosa dos fatos traziam a concepção clássica do transformismo. Entre essas teorias, umas se prendem ao darwinismo, outras ao lamarckismo, outras ecleticamente aos dois sistemas. Umas não comportam senão explicações puramente mecânicas, as outras se elevam às concepções dinâmicas, algumas enfim, invadem o domínio metafísico. Sobre todas, pode-se trazer o mesmo julgamento de conjunto, elas fazem prova de uma engenhosidade prodigiosa e de uma impotência mais prodigiosa ainda. Eu não discutirei nem essas teorias,
nem suas explicações pretensas das dificuldades do transformismo. Os argumentos inumeráveis, por ou contra o transformismo, por ou contra o naturalismo clássico que se invocaram, não serão capazes de comportar, tanto que permanecem em uma ordem secundária, de convicção, de conclusão. Fiel ao método que expus acima, não negligenciarei esses argumentos de detalhes e considerarei somente, imediata e diretamente, as dificuldades essenciais e primordiais, isto é, as únicas dificuldades reais do transformismo. Pouco importam as imperfeições secundárias do edifício naturalista, trata-se de ver mesmo se o corpo desse edifício, seu vigamento e suas pedras angulares, são sólidos ou débeis. As dificuldades capitais do transformismo clássico são em número de 5. Eis a enumeração. Primeiro, os fatores clássicos são impotentes mesmo para fazer compreender a origem das espécies. Segundo, os fatores clássicos são impotentes para fazer compreender a origem dos instintos. Terceiro, os fatores clássicos são incapazes de explicar as transformações bruscas geradoras de novas espécies. Quarto, os fatores clássicos são incapazes de explicar a cristalização imediata e definitiva dos caracteres essenciais das novas espécies ou dos novos instintos. O fato de esses caracteres, nos seus grandes sinais, são adquiridos muito rapidamente e, uma vez adquirido, permanecem imutáveis. Quinto, os fatores clássicos são impotentes para resolver a dificuldade gera de ordem filosófica relativa à revolução que, do simples faz sair o complexo e do menos faz sair o mais. Estudemos sucessivamente essas 5 dificuldades essenciais. Capítulo 1. Os fatores clássicos são impotentes mesmo para fazer compreender a origem das espécies. Não é fácil ressaltar que nem a hipótese darwiniana, nem a hipótese lamarckiana podem fazer compreender a origem dos caracteres constitutivos de uma espécie nova. A hipótese darwiniana primeiro, a seleção natural, considerada como o fator essencial do transformismo, se choca com grandes objeções, objeções de princípio e objeções de fato. É inútil discuti-las todas, pois é suficiente uma única dessas objeções, a mais grave, para demonstrar a impotência do sistema. Ei-la aqui, para que uma modificação qualquer sobrevinda com a característica de uma espécie ou de um indivíduo, dá, a essa espécie ou a esse indivíduo, uma vantagem apreciável na luta pela vida. É preciso, com toda a evidência, que essa modificação seja muito marcante para ser utilizável. Ora, um órgão embrionário, uma modificação no estado de esboço somente, aparecidos por acaso entre um ser ou um grupo de seres não lhes podem ser de nenhuma utilidade prática e não lhes dão nenhuma vantagem. O pássaro provém do réptil. Ora, um embrião de asa, aparecido por acaso, não se sabe por que nem como, no réptil ancestral, não podia dar a esse réptil a capacidade e as vantagens do voo e não lhe forneceria nenhuma superioridade sobre os outros répteis, desprovidos desse rudimento inutilizável. É por isso impossível atribuir a seleção natural à passagem do réptil ao pássaro. O batráquio provém do peixe. Isso não é duvidoso já que vemos essa evolução se renovar durante a vida do girino, por uma série de modificações sucessivas, aperfeiçoando o coração, fazendo aparecer o pulmão, dando nascimento às patas, etc. Mas o esboço de patas e de pulmões não dá nenhuma superioridade ao peixe que a possuísse. Para ter uma vantagem sobre seus congêneres, é indispensável que seu coração, seus pulmões, seus órgãos locomotores sejam já suficientemente desenvolvidos para lhe permitir viver fora d'água, como alcança essa evolução, e nesse momento somente, o girino da rã. As transformações embrionárias do inseto são mais impressionantes ainda. Existe um abismo entre a anatomia e a fisiologia da larva íris do inseto perfeito, que evidentemente é impossível se encontrar, na seleção natural, a explicação da evolução ancestral.
A larva do inseto não representa exatamente o inseto primitivo, pois ela sofreu mudanças importantes, seguidas de adaptações necessárias por seus modos de existências. Mas, mesmo se se fizesse abstração dessas modificações secundárias, constatar-se-ia um abismo enorme entre o que era o inseto primitivo e o que é o inseto evoluído. Compreendendo todo o valor da objeção, certos neodarwinianos não hesitaram em apelar para a teoria lamarckiana da influência do meio e em colocar a origem das modificações geradoras de novas espécies numa associação de influência da adaptação e da seleção. Essa teoria, dita da seleção orgânica, foi formulada por Baldwin Osborne na América, e Lloyd Morgan na Inglaterra. Ela pode se resumir assim: se a variação aparecida por acaso coincidir ou concordar com uma variação idêntica devido à influência das condições ambientes, essa variação se acha amplificada por essa dupla influência. Desde então, ela poderá ser bastante marcada para se expor à seleção. Delage e Goldsmith não fazem objeção a essa teoria, se a variação é muito pouco marcada no começo para apresentar alguma vantagem e se a adaptação ontogenética que retorna, na constituição definitiva do animal, o maior papel. Essa adaptação se produz tanto nos indivíduos que apresentam a variação inata em questão quanto naqueles que são delas desprovidas. Então, a complementação trazida pela variação geral será suficiente para assegurar a sobrevivência de uns em detrimento dos outros. É mais provável que não, pois, se fosse de outro modo, essa variação teria sido suficiente a si somente. Pode-se fazer à teoria uma objeção mais categórica ainda, admitindo mesmo que a variação original seja amplificada e dobrada, triplicada mesmo se o quiserem. Isso será menos que uma variação muito pequena. Ela jamais explicará a aparição de certas formas de vida, tais como a forma pássaro. Um embrião de asa, mesmo que seja exuberante, será menos que um embrião inutilizável e não dando nenhuma superioridade ao réptil ancestral. Na realidade, essa teoria da seleção orgânica não acrescenta nada à doutrina lamarckiana que vamos agora estudar. De acordo com essa doutrina, é a adaptação a novos meios que conduz à formação de novas espécies. A origem da modificação geradora não é devida ao acaso, mas à necessidade. O desenvolvimento ulterior dos novos órgãos característicos provém então do uso repetido desses órgãos e sua atrofia devida ao não uso. Produz-se assim, por séries de adaptações, séries de variações correspondentes, no princípio mínimo, mas se acumulando para produzir as principais transformações. A teoria lamarckiana foi adaptada pela grande maioria dos naturalistas contemporâneos, que se esforçam para conduzir todo o transformismo à influência do meio. Os sistemas de Copy, de Packard, na América, de Geard e Lidantec, na França, são sistemas lamarckianos. Packard resumiu, nas linhas seguintes, quais são de acordo com ele, as causas das variações. O neolamarquismo reúne e reconhece os fatores da escola de Saint-Hilaire e os de Lamarck, como contendo as causas mais fundamentais de variação. Ele acrescenta o isolamento geográfico ou a segregação, os efeitos da gravidade, das correntes de ar e d'água, o gênero de vida, fixa, sedentária ou, ao contrário, ativa, os resultados de tensão e de contato. Paider, Copy e Osborne, o princípio da mudança de função como conduzindo o aparecimento de novas estruturas. Dorn, os efeitos do parasitismo, do comensalismo e de simbiose, enfim do meio biológico assim como a seleção natural e sexual e a hibridade. Em resumo, todos os fatores primários concebíveis. Copy se esforçou especialmente em fazer compreender o aparecimento das variações pela ação desses fatores primários. Ele atribui a variações duas causas essenciais. A primeira é a ação direta do meio ambiente, de todos os fatores enumerados acima. Copy o chama pelo nome geral de fisiogênese. A segunda é a influência do uso ou do não uso dos órgãos,
das reações fisiológicas que se produzem no ser, em resposta às excitações do meio ambiente. Koppe o chama de cinetogênese. Essa segunda causa seria capital e Koppe faz sobressair sua importância pelo estudo da paleontologia. Os exemplos que ele dá em apoio à sua tese são inumeráveis. Um dos mais conhecidos é a formação do pé, por adaptação à corrida, dos quadrúpedes plantígrados e sobretudo digitígrados, com a redução progressiva tão característica do número de dedos nesses últimos. 12. O cavalo, por adaptação à corrida, não possui mais que um só dedo, o mediano, muito hipertrofiado e terminado por espessa camada de corno, e dois metacarpos rudimentares, acessíveis somente pela dissecação. Mas vê-se a redução do número e do volume dos dedos laterais se efetuar nas séries evolutivas de seus ancestrais. A formação das articulações do pé e da mão dos mamíferos é igualmente típica. A do pé, que é muito resistente, apresenta duas saliências do astragalo, primeiro osso do pé, entrando nas duas covinhas correspondentes da tíbia, e uma saliência desse último osso penetrando em uma covinha do astragalo. Essa estrutura não existe ainda nem nos vertebrados inferiores, como os répteis, nem nos mamíferos ancestrais de cada um dos grandes ramos atuais. Ela se formou pouco a pouco graças a um certo modo de movimento e uma certa atitude do animal. Os lados externos desses ossos sendo formados de materiais mais resistentes que suas partes centrais, eis o que se produziu. O astragalo é mais estreito que a tíbia que se apoia sobre ele. Também as partes periféricas, mais resistentes, do primeiro osso se achavam elas em face e não das partes igualmente resistentes do segundo, mas de suas partes relativamente depreciáveis. Estas, submetidas a essa pressão, sofrem uma certa reabsorção de sua substância, e covinhas correspondentes às duas bordas do astragalo se formaram. É exatamente o que se produziria se se dispusesse de uma maneira análoga de algumas matérias inertes mais ou menos plásticas, e que exercesse sobre elas uma pressão contínua. A covinha do meio da borda superior do astragalo se deve a uma causa do mesmo gênero. Aqui, a extremidade interior, relativamente pouco resistente, da tíbia, repousa sobre uma região também pouco resistente do astragalo. O que age, são as sacudidas contínuas. A consequência dessas sacudidas deve ser tornar as partes maleáveis do osso, na forma indicada pela direção da gravidade, formar-se-á uma protuberância no alto e uma cavidade embaixo. É exatamente o que se produziu para a tíbia e o astragalo. Desde a época terciária, até nossos dias, podemos seguir a formação dessa articulação. Primeiro um astragalo plano, no Periplechus rabdobon do México, por exemplo. Depois uma pequena concavidade que se acentua pouco a pouco para formar uma verdadeira covinha. Enfim, uma protuberância penetrando em uma concavidade da tíbia vindo completar essa articulação. Citado por Delage e Goldsmith. Todavia, Koppe não se limita a essas concepções mecanicistas. Ele admite, na evolução, uma espécie de energia de crescimento, aliás, mal determinado, que ele chama batimisme, energia que se transmitiria pelas células germinais, e constituiria um verdadeiro dinamismo vital. O dinamismo vital só faria compreender como a função faz o órgão. Pelo contrário, Lidantec, que sustenta igualmente a doutrina lamarckiana, permanece fiel ao mecanismo puro. Ele baseia a evolução sobre o que ele chamou assimilação funcional. De acordo com esse sistema, a substância viva, em lugar de se usar, de se destruir, por seu próprio funcionamento, como ensinavam os fisiologistas da escola de C.L. Bernard, se desenvolve, ao contrário, por esse funcionamento. O que se usa e se dispensa, são simplesmente os materiais de reserva, tais como a gordura, o açúcar dos tecidos, etc. Mas a matéria viva em si mesma, a do músculo, por exemplo, aumenta pelo uso.
É graças a essa assimilação funcional que se faz a adaptação aos meios e a progressão consecutiva. Qualquer que seja ela, por toda evidência, a doutrina lamarckiana é infinitamente mais satisfatória que a doutrina darwiniana. Ela o complemento. De modo algum. Ela pode dar conta do aparecimento de uma multidão de detalhes orgânicos secundários, de modificações mais ou menos importantes, tais como a atrofia dos olhos da toupeira, a hipertrofia do dedo médio dos equídeos ou a estrutura especial das articulações do pé. Mas ela é seguramente falsa, tanto quanto a teoria geral, porque ela é impotente para fazer compreender os fatos mais importantes. Ela não explica as grandes transformações que temos considerado na crítica da hipótese darwiniana. Em face das grandes transformações, o lamarckismo é tão impotente quanto o darwinismo, porque essas transformações implicam mudanças radicais e por assim dizer imediatas e não uma acumulação de modificações mínimas e lentas. A passagem da vida aquática para a vida terrestre, da vida terrestre para a vida aérea, não pode absolutamente ser encarada como o resultado de uma adaptação. As espécies ancestrais, adaptadas a meios muito especiais, não tinham necessidade de mudar e, se tivessem sentido a necessidade, elas não poderiam. Como o réptil, ancestral do pássaro, teria podido se adaptar a um meio que não era o seu e não podia tornar o seu senão após a passagem da forma réptil forma pássaro. Ele não podia, antes de ter asas úteis e não embrionárias, ter uma vida aérea e se adaptar. Um raciocínio idêntico se aplica naturalmente à passagem do peixe ao batráquio. Mas onde a impossibilidade das transformações por adaptação aparecia mais evidente ainda, é na evolução do inseto. Não há nenhuma relação entre a biologia da larva representando, ao menos em uma certa medida, o estado primitivo do inseto ancestral e a biologia do inseto perfeito. Não chega mesmo a conceber por quais misteriosas séries de adaptações um inseto, habituado à vida como larva, sob a terra ou nas águas, teria podido chegar progressivamente a criar asas para uma vida aérea, que lhe era fechada e mesmo sem dúvida desconhecida. Quando, além do mais, pensa-se que essas séries misteriosas de adaptações se realizariam, não uma vez, excepcionalmente, por uma espécie de milagre natural, mas tantas vezes quantos os gêneros de insetos alados, abandona-se toda a esperança de ligar o aparecimento de suas espécies aos fatores lamarckianos, como se rejeitou a ideia de atribuí-los aos fatores darwinianos. É mesmo evidente. Mesmo Platt tinha compreendido bem a impossibilidade dessas transformações formidáveis por adaptação, quando escrevia, mesmo pelo fato de um animal pertencer a um certo grupo, as possibilidades de variações se acham restritas, e, em muitos casos, reduzidas a limites muito estreitos. Assim então, lamarckismo e darwinismo são igualmente impotentes para dar uma explicação geral, adaptável a todos os casos, do aparecimento das espécies. Se a maior parte dos transformistas não o compreende ainda, há, entretanto, um certo número que o reconhece e se esforça para achar alhures o fator evolutivo superior capaz de suprimir as dificuldades inerentes ao naturalismo clássico. Certos neolamarckianos, por exemplo, tais como Pauli, atribuem aos elementos do organismo, mesmo ao organismo, aos vegetais e aos minerais, uma espécie de consciência profunda. Essa consciência profunda estaria na origem de todas as modificações e de todas as adaptações. Haveria, em todos os graus da escala evolutiva, um esforço contínuo e esperado de adaptação. Na Hegel mais categórico ainda, de acordo com ele, os organismos compreendem duas sortes de plasmas: o plasma nutritivo, próprio a todas as espécies e não diferenciado, não específico, e o plasma específico ou ideoplasma. Ora, esse ideoplasma conteria em si, não somente os feixes miscelâneos que o caracterizam, mas também uma tendência evolutiva interna com todas as capacidades,
todas as potencialidades de transformação e de aperfeiçoamento. Essa potencialidade teria existido desde a primeira origem da vida, nas primeiras formas vivas. Os fatores exteriores não fariam desde então senão facilitar a adaptação, mas eles seriam incapazes, por eles mesmos, de provocar revolução. Eles agiriam no sentido de ajudar, favorecer e submeter ao seu ritmo particular essa revolução. Essas concepções de Nigeli são extremamente interessantes. Elas levam, no final das contas, à conclusão de que a evolução foi efetuada, não por influência do meio, mas conforme essa influência. A adaptação aparece em todos os casos como uma consequência, às vezes como um fator adicional, jamais como uma causa essencial e suficiente. É evidentemente a essa conclusão que conduz necessariamente o exame imparcial das modificações criadoras das espécies. Mas, semelhante concepção é absolutamente contrária ao naturalismo clássico. Capítulo 2. Os fatores clássicos são impotentes para fazer compreender a origem dos instintos. Os instintos dos animais, disse, são tão inumeráveis quanto maravilhosos. Eles têm como caráter comum permitir ao animal agir espontaneamente, sem reflexão lógica, sem hesitação, e atingir o objetivo visado com uma segurança qual não poderiam pretender nem o raciocínio, nem a educação, nem o treinamento. Graças ao instinto, o animal, numa espécie dada, age sempre conforme o gênero dessa espécie, às vezes de uma maneira muito complicada, com o objetivo de atacar, de se defender, de se alimentar, de se reproduzir, etc. O instinto essencial é idêntico para todos os indivíduos de uma espécie e parece tão dificilmente variável quanto a própria espécie. Ele constitui, para essa espécie, uma característica psíquica tão relevante quanto sua característica física. Ora, não mais que a formação das espécies, a origem dos instintos não é explicável pela seleção natural ou pela influência do meio. É no inseto que se pode melhor observar o instinto em toda a sua pureza. Fabre suscitou um monumento imperecível em seu estudo e a seus trabalhos que é preciso se reportar para compreender o caráter de variedade, de complexidade e de segurança dos instintos ao mesmo tempo que a impossibilidade de explicá-los pelas noções clássicas. Eu me contentaria naturalmente com alguns exemplos. O do citaris, citado como um dos mais notáveis por Sr. Bergson. O citaris deposita seus ovos na entrada de galerias subterrâneas que uma espécie de abelha escava, a antopore. A larva do citaris, após uma longa espera, espreita a antopore macho ao sair da galeria, agarra-se a ela, aí permanece agarrada, até o voo nupcial. Ela aproveita a ocasião de passar do macho para a fêmea e espera tranquilamente que esta ponha seus ovos. Ela salta então sobre o ovo, que vai lhe servir de sustento com o mel, devora o ovo em alguns dias, e, instalada sobre a casca, sofre sua primeira metamorfose. Organizada agora para flutuar sobre o mel, ela se transforma em ninfa, depois um inseto perfeito. Tudo se passa como se a larva do citaris, desde sua eclosão, soubesse que a antopore macho sairá da galeria, que o voo nupcial lhe fornecerá o meio de se transportar sobre a fêmea, que esta a conduzirá em um estoque de mel capaz de alimentá-la, quando ela se transformará, que até essa transformação, ela terá devorado, pouco a pouco, o ovo da antopore, de maneira a se nutrir, a se sustentar na superfície do mel, e também suprimir o rival que teria saído do ovo. E tudo se passa igualmente como se o citaris soubesse mesmo que sua larva conhece todas essas coisas. Outro exemplo clássico é o dos himenópteros caçados. A larva desses insetos precisa de uma presa imóvel e viva, imóvel, pois, de outra forma, ela poderia pôr em perigo, por seus movimentos defensivos, o ovo delicado, e, em seguida, o pequeno verme fixado em um dos pontos de seu corpo, vivo, pois,
A larva não pode se alimentar de cadáver. Para realizar esse duplo desiderato necessário à sua larva, o himenóptero deve paralisar a vítima sem matá-la. Para isso, seria preciso ao inseto, que ele se agitasse com reflexão, uma ciência e uma habilidade prodigiosas. Ele deveria, primeiro, dosar seu temível veneno de tal sorte que fosse o bastante para paralisar sem matar. Pois, e sobretudo, ele deveria ter um conhecimento aprofundado da anatomia e da fisiologia da vítima e também uma certeza da ação infalível para acertar no primeiro golpe, de surpresa no ponto certo, pois a presa está com frequência temivelmente armada, e mais forte que o agressor. O ferrão envenenado deve ser dirigido, com um golpe seguro sobre os centros nervosos motores e aí somente. É preciso 2 ou vários golpes, segundo o número ou a concentração dos gânglios nervosos. Ora, essa função temível e perfeita, o inseto não aprendeu. Quando o himenóptero dilacera o seu casulo e sai de debaixo da terra, seus pais nem seus predecessores não existem mais há muito tempo e ele mesmo desaparece sem conhecer sua descendência nem seus sucessores. O instinto não pode por isso ser transmitido por educação ou por exemplo. Ele é inato. Como explicar, pelos fatores clássicos da evolução, a origem desse instinto? O instinto, disse, não é senão um hábito adquirido pouco a pouco e transmitido por hereditariedade. Fabre esforçou-se em mostrar a impossibilidade dessa concepção. Algum Amopila em um passado muito arrecuado, teria atingido, por acaso, os centros nervosos da lagarta, e, se achando bem na operação, tanto para ela, liberta de uma luta não sem perigo, quanto para sua larva, aprovisionada de uma caça fresca, cheia de vida e no entanto inofensiva, teria dotado sua raça, por hereditariedade, de uma propensão a repetir a vantajosa tática. O dom maternal não tinha igualmente favorecido todos os descendentes. Então sobreviveu ao combate pela existência. Os fracos sucumbiram, os fortes prosperaram e, de uma idade a outra, a seleção, pela concorrência vital, transformou a empreitada fugitiva do início em uma empreitada profunda, impagável, traduzido pelo instinto sábio que nós admiramos hoje no himenóptero. Que a seleção, hipótese darwiniana, ou o uso repetido dos instintos, hipótese lamarckiana, tenham podido reforçar esses instintos, aperfeiçoá-los, é possível e é mesmo provável. Mas nenhuma nem a outra hipótese não pode, segundo Fabre, explicar a origem mesmo do instinto. Nem o acaso e nem a necessidade podem fazer compreender como, no inseto primitivo, do primeiro golpe, sem tatear, o ferrão soube achar o gânglio nervoso e pôde paralisar sem matar. Com efeito, não havia razão para uma escolha. Os golpes deviam ser endereçados à face superior da presa apanhada, à face inferior, ao flanco, à frente, atrás, indistintamente, de acordo com as chances de uma luta corpo a corpo. Ora, quantos pontos existem em um verme cinza, na superfície e no interior? O rigor matemático responderia, uma infinidade. Entretanto, o ferrão deve abater no primeiro golpe infalivelmente. A arte de preparar as provisões da larva não comporta senão mestres e não precisa de aprendizes. O himenóptero deve ser excelente no primeiro golpe ou não se misturar. Nenhum meio termo é admissível, nenhum meio sucesso. Ou bem a lagarta é operada segundo todas as regras, ou bem é a morte do agressor e de sua descendência. Mas isso não é tudo. Admitamos atingido o ponto desejado, isso não é senão a metade. Um outro ovo é indispensável para completar o casal futuro e dar descendência. É preciso por isso que em poucos dias, poucas horas, de intervalo, um segundo golpe de estilete seja dado, tão feliz quanto o primeiro. É o impossível se repetindo, o impossível a segunda potência. Essas conclusões de Fabre foram recentemente, é verdade, combatidas como por demais absolutas.
As pesquisas de Marshall, de Bacon, de Perez e da maior parte dos naturalistas contemporâneos parecem demonstrar que os instintos primários são, ao menos em seus detalhes, perfectíveis e variáveis. Mas a dificuldade primordial, a da origem dos instintos primários, não persiste menos integralmente. Mesmo que fosse possível reduzir